Olá, meus queridos alunos, minhas alunas, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês vão assistir essa aula, mas enfim, vamos lá. Hoje a atividade vocês vão trabalhar com os aspectos gramaticais do nosso idioma, tá? Da nossa língua inglesa. Então, a atividade número 1, eu estou pedindo para que vocês que vocês reescrevam as frases, substituindo esses nomes que estão em negritos pelo pronome adequado. Então veja que aqui você já tem dois aspectos gramaticais que vocês precisam lembrar. Vocês precisam lembrar dos pronomes subjetivos, que são pronomes que têm a função de substituir os nomes, tá? Esses pronomes subjetivos são quais? Vamos lá. I, you, he, she, it, they. Né? It, you, they. Então, esses pronomes, todos vocês vão utilizar com a função de sujeito das frases. Então, por exemplo, eu preciso saber que os pronomes que compõem a terceira pessoa do singular, quais são eles? He, she, it. Tá? Esses três pronomes são os mais utilizados nesse processo de substituição de nomes. Então, logo na primeira frase, eu já dei um exemplo para vocês, ó. Jenny is sick. Eu falei, Jenny está doente. Lá no parênteses tem um verbo, to sleep. To sleep, que significa ninguém sabe? Significa dormir, né? Então, eu vou dizer agora que ao invés de dizer que Jenny está doente, eu vou dizer que ela está dormindo. Então vai ficar como? She is sleeping. Observe o que aconteceu com o verbo. Além de eu retirar esse to, lembrando que o to é a marca do infinitivo, é uma das características que te mostram que o verbo não foi conjugado, não está conjugado, tá? Portanto, ele não pode, no momento que você conjugar esse verbo, ele não pode aparecer. Então você retira esse to e coloca apenas o verbo. E esse verbo tem que ter o quê? ING. O acréscimo de ING é a regra geral, tá? Na próxima aula nós vamos ver as exceções, mas por enquanto a gente só trabalhou a regra geral, o acréscimo de ING, tá bom? Então vamos lá. A letra B, ó. Suzy is my nephew. Suzy é minha sobrinha. Então eu vou dizer que eu vou substituir Suzy por um pronome e vou conjugar esse pronome com o verbo to run. To run significa o quê? Correr. David is my friend. Olha, eu vou tirar David, vou colocar o pronome e vou conjugar o verbo to study. To study é o quê? Estudar. David and Peter are my children. Então, vou tirar David e Peter, vou colocar um pronome, lembrando, eu não quero que você use, quando tiver dois sujeitos, David e Peter, por exemplo, assim como tem na questão, na letra E, Sue and Peter, eu não quero que vocês usem um pronome para cada. Quando estiver assim, vocês vão ter que usar um pronome só que sirva para ambos. No caso, qual será esse pronome? Quem lembra? É só você lembrar. Se Jenny eu substituo por she, e Peter eu substituo por he, qual é o pronome que significa eles e elas ao mesmo tempo? É só você lembrar, qual é o plural de he, she, it, tá? Tá aí a dica. Então vamos lá. To travel, então David and Peter, você vai substituir pelo pronome adequado e vai conjugar o verbo to travel, que significa viajar, né? Sue and Peter are relatives. Sue e Peter são parentes. Então você vai dizer Sue and Peter e o verbo to work. To work significa o quê? Trabalhar. E assim vai, tá bom? Só lembrando aqui, to work é trabalhar, to play é jogar, tocar, to talk, conversar, to live, viver, morar, to write, escrever. Bom, vamos para a questão 2. Reescreva as frases substituindo os pronomes em negrito por nomes e o presente contínuos. Olha só. Aqui nós temos o seguinte, tem que analisar. She lives in London. She lives in London significa o quê? Ela reside, ela mora,
ela vive em Londres. Então eu quero que você faça o contrário agora, tá? Eu quero que você, no lugar de she, você vai colocar um nome de uma pessoa, tá? No lugar de she, você vai colocar o nome de uma pessoa. Aí você vai ter que saber se é uma pessoa do sexo masculino, se é feminino, tá? Dê o seu jeito. E aí você vai ter lives in London, o verbo lives, que vocês já viram lá em cima, o verbo talk, que vocês já viram lá em cima, né? O verbo go, que já é muito conhecido. Vocês vão substituir esse verbo que está no presente simples pelo presente continuous. Mais uma vez, vocês vão ter que acrescentar ing nos verbos. Agora, uma questão muito simples, só para saber como é que está o vocabulário de vocês e ajudar na construção e reforçar esse vocabulário, que é now translate into in português, tá? Nós estamos aí com até a letra L, em torno de 8, A, B, C, em torno de 6 frases para você fazer a tradução para português, tá? Vou traduzir a mais difícil aqui para vocês, vou dar uma chance. Normalmente, a mais difícil é a maior, né? Será que é? Não, eu vou traduzir a letra J. He sent letters to his family in Brazil every day. Então, eu vou traduzir essa que eu acho que é a mais difícil, tá? Olha, ele envia cartas para a família dele no Brasil todos os dias. Bacana? Onde é que está a família dele? Family é família. His family. His significa dele. His, pessoal, é um pronome possessivo adjetivo que indica posse. E ele tem que concordar com quem? Com o sujeito da frase. O sujeito da frase é he. Se o sujeito da frase é he, nós estamos aqui na letra J da terceira questão, tá, pessoal? Letra J da terceira questão, é onde eu estou fazendo para vocês uma contribuição para que vocês não achem tão difícil a atividade. Estou traduzindo para vocês e dando algumas explicações. Então, he significa ele. Então, o pronome possessivo adjetivo que concorda com ele em inglês é his, que significa dele, tá bom? Alright? Vou ajudar mais uma vez aqui. She takes the computer, letra L, depois da letra K, entenderam? She takes the computer on your backpack every day to the job. Então, tem uma frase aqui um pouco grande. O que eu acho que pode dar trabalho aqui para vocês? Takes, né? A palavra takes, que na realidade é um verbo, tá? É o verbo takes. Backpack. Apesar da gente já ter estudado mobília, materiais escolares, essas questões, não é sempre que a gente usa o termo backpack, tá bom? Então vamos lá. Backpack significa mochila. Já pensou? Mochila. Pacote que coloca nas costas, né? É formado por duas palavras. Back, que em inglês significa costa, tá bom? Se alguém falar assim, I'm backache, estou com dor nas costas. Backache ou backate, tá? Então vamos lá. She takes the computer on your backpack every day to the job. Ela, né? Ela leva o computador na sua mochila todos os dias para o trabalho. Tipo eu. Estou aqui gravando esse vídeo para vocês e está aqui o computador que eu estou usando para ver as atividades. Mais uma vez, reforçando a necessidade de aprender o acréscimo de ing, meus amigos, aqui já com um nível de dificuldade um pouquinho maior, na letra C e G, porque eu não expliquei isso para vocês, então eu vou responder para vocês aqui. Seguindo as regras sobre o acréscimo de ing, siga o modelo abaixo. Ó. To come vai ficar como coming. To come é o verbo vir. Coming, vindo. E aí você vai, to go, vai ficar como? Ir. Como é que vai ficar indo? Só acrescentar ing. E o verbo to run, como é que vai fazer? Veja bem, pessoal, toda vez que o verbo
for formado de uma única sílaba de consoante, vogal, consoante, para que você possa acrescentar ing, você precisa dobrar a consoante final, tá? Isso é uma regra gramatical, certo? Quando você vai lá para os Estados Unidos, quando você vai lá para a Guiana Inglesa, quando você vai lá para Londres, você não vai aprender regra gramatical, você vai aprender a falar. Então você está pouco se lixando para isso, não é verdade? Mas aqui nós estamos estudando os aspectos gramaticais da língua inglesa. Então a gente precisa saber por que o run tem a necessidade de dobrar essa consoante final. Isso é uma regra, tá? É uma regra gramatical, tá? Tem a ver com a origem, com os aspectos lexicais da língua, do idioma, tá? E o correto é que você dobre essa última consoante. Então, ao invés de ficar apenas a letra N de nonato, N de negative, você vai apenas dobrar esse último N. Nós vamos ter double N, 2 N's, né? N em dobro, tá bom? Ok? Letra G da terceira questão, né? Ou melhor, da quarta questão. Letra G da quarta questão, novamente, tem to cut. To cut é o verbo cortar, formado também de uma única sílaba, consoante, vogal, consoante. Essa regra também vale quando tem mais de uma sílaba, desde que a última sílaba seja a sílaba tônica. Mas nós não vimos, então nós não vamos aqui acrescentar. Então vamos lá. To cut vai ficar como? Cutting ou cutting. Você vai dobrar essa última letra T. Não vai ficar com 2T. Aí sim você vai acrescentar ing. Demais, regra geral, meus amigos, muito simples, beleza? Grande abraço, não esqueça de anotar as suas dúvidas e dificuldades aqui embaixo, tranquilo? E qualquer coisa, estamos aqui, encaminhe as suas dúvidas pelo monitor, para que a gente possa, na próxima aula, antes de iniciar a aula, tirar a sua dúvida. Espero que vocês tenham gostado da última atividade, era um texto muito bacana, um pouco difícil, mas falava de comida, que é algo que é muito importante nesse momento, né? Comida, né? Então, assim, tranquilo? Grande abraço a todos vocês, a todas vocês. Se a gente não se vê mais, espero que tenham um excelente Natal e um feliz Ano Novo.